É aquele que quando bebe esquece de tudo, perde a noção, perde a responsabilidade, só pensa em matar aquele desejo, aquela vontade. E não, não é uma crítica. Porque você pode pensar assim: ah, mas isso aí é questão de escolha. Não, não é só questão de escolha. Infelizmente, o meu ex-marido, Eduardo, ele faleceu, vítima de uma cirrose hepática gravíssima. Ele estava com uma barriga gigantesca, magrinho, não sentia nada. Algumas vezes um desconforto, ia lá no hospital, tal, fazia algum procedimento, tomava um remedinho, voltava para casa. Bom, enfim, nós nos separamos, né? Faz uns 20 anos já, mas sempre continuamos amigos. Nunca ninguém entendeu muito bem essa relação. Era uma relação assim, de me preocupar com ele, de saber se ele tá bem, ele também, né? Os meus namorados, ele vinha: olha, o negócio é o seguinte, hein? A Ellen é uma pessoa muito especial pra mim. Se você fizer ela sofrer, a gente vai acertar as contas, hein? E ele também, quando arrumava uma namorada, vinha apresentar pra mim: olha, essa aqui é minha namorada. Ó, o negócio é o seguinte, hein? Pra poder entrar na minha vida, tem que aceitar minha filha e minha ex-mulher. Então a gente sempre manteve assim um vínculo muito importante de amizade. Eu sei que não dá pra ser assim em todas as relações, mas com ele deu, porque ele é uma pessoa maravilhosa. Bom, enfim, nós nos separamos e ele acabou casando de novo, né? Ele casou com uma mulher maravilhosa, que o amava bastante, mas que também sofreu o mesmo que eu sofri. E aí, conversando com ela disse pra mim: um dia, Ellen, eu cheguei pra ele e falei: Eduardo, eu vou te levar no médico. Olha, a gente vai fazer alguns exames, eu te ajudo. Se você não consegue parar sozinho, eu te ajudo. E ele disse: nem adianta, viu? A Ellen já tentou e não conseguiu. Como se fosse uma vitória dele, dizendo: eu não me deixei influenciar. Eu tenho, né, minhas convicções, eu acho que eu não sou alcoólatra, eu não sou, e assim eu vou continuar. Então não tenho que fazer tratamento, não tenho que fazer nada. Durante algum tempo ele até aceitou. Quando nós fomos casados, eu virei voluntária do GAIB, a gente ia junto no GAIB. Eu nunca fui de beber, também nunca fez diferença pra mim, então eu não bebia em nenhuma circunstância, que é pra não incentivar ele. E depois fui abrindo concessões, não, ó, então só final de semana, não, então só quando tiver um evento, uma festa. Aí depois passou para um dia sim, um dia não, aí depois um dia sim, o outro também, e aí se foi, né? E aconteceu o mesmo com ele, com a segunda esposa. Por que que eu tô trazendo um problema íntimo desse, né, que devia ficar guardado entre sete chaves pra gente falar da vida íntima assim, expor? Por quê? Porque eu quero, como uma figura pública, eu quero que você também pense nisso. Primeiro, o cara que bebe, ele é um dependente químico. Ele tá doente. Não precisa ir muito longe, quer ver um exemplo? Eu tô tentando emagrecer há anos, 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 eu não consigo. Faço dieta, volto, faço dieta, volto, tomo remédio, faço tudo, não consigo, é difícil, é difícil. Agora você imagina, se tem gente que tem obesidade mórbida, precisa fazer a cirurgia, né, de diminuir o estômago, e mesmo assim às vezes não consegue parar. Você imagina uma química. Porque o álcool é uma química, ele causa uma dependência. Se eu não consigo parar de comer, por que que ele ia conseguir parar de beber? Precisa ter muita força de vontade, precisa ter ajuda espiritual, ajuda médica, ajuda psicológica. Precisa, precisa, porque o fim dessas pessoas é muito triste. É muito triste, gente. Então, não dá primeiro para julgar. Ah, ele que escolheu. Talvez a única escolha que ele tenha feito errado foi não querer se tratar. Mas escolher beber, ele que escolheu, é safado, sem vergonha. É só parar. Não, não é só parar, não é tão fácil assim. Se fosse, todo mundo parava e ninguém morria disso. Ou será que as pessoas querem morrer? Tem até algumas que tem, mas ele não era não, ele era apaixonado pela vida, ele queria viver. Foi uma pena, eu lamento muito, muito, muito a morte dele, eu chorei muito. O final foi muito triste, muito triste. E no final ele ainda comentou com a esposa que esteve lá para acompanhar,
né, esse tratamento dele. Ele esteve lá no hospital, fez alguns exames, deu mesmo uma cirrose hepática grave, começou a vomitar sangue, obrar sangue, barriga gigantesca, precisou fazer a paracentese, que é para aliviar a compressão da barriga, tirar o líquido da barriga. Quando foi tirar o líquido, não era aquele líquido amarelo, era sangue, aí só se complicou. E aí o rim parou, e aí induziram o coma, e aí ele foi embora. E doeu muito, tá doendo ainda. Minha filha sofreu, eu sofri, a esposa dele sofreu, os irmãos sofreram, os amigos, todo mundo sofreu. Por que eu tô dizendo isso? É normal sofrer, né, Ellen? Pois é. Só que sabe qual que é a conversa fiada de quem faz besteira, de quem usa droga, de quem bebe? Ai, eu só faço mal pra mim. Não, isso não é verdade. Cada um é responsável pelo que cativa. Você não faz mal só para você. O Eduardo não fez mal só para ele. Ele fez mal para todas as pessoas em volta dele que amavam ele e que queriam que ele estivesse aqui. Dá para entender? Então, primeiro, eu quero que essa minha história triste sirva para você que está aí do outro lado e que possa, sei lá, tomar alguma atitude diferente. Ou seja, você que bebe, você que se droga, ou você que vive com essa pessoa, tome alguma atitude diferente, não desista dessa pessoa. Mas também tem outro detalhe, né? Que foi o que aconteceu com o Eduardo. O detalhe é, a pessoa tem que querer. A pessoa tem que querer. Eu já vi casos de pessoas que não queriam, foram internadas em clínicas compulsoriamente, né? Ou seja, ela amarra, pegou, levou, tal, aí fugiu, saiu, não deu certo, voltou de novo, enfim, brigou e continuou fazendo aquilo que queria, viveu a vida como quis e pagou um preço por isso. Mas conheço também várias histórias de pessoas que foram levadas compulsoriamente, que conseguiram se reerguer, que conseguiram fazer o tratamento, saíram daquela dependência e hoje têm uma vida boa. Ou pessoas que decidem mesmo, eu vou parar, seja de fumar, seja de beber, seja de se drogar. Então, eu quero que tudo isso que aconteceu na minha vida não aconteça na sua. Eu sei que tem algumas situações em que vai parecer inevitável, mas sempre lute, não pare. Eu tenho a impressão sempre que eu poderia ter feito mais, mesmo não estando nas minhas mãos essa decisão. Ele viveu como ele quis. E antes de ir para o hospital, ele disse para a esposa dele, que contou para mim, a conta chegou. A conta sempre chega. Só que o problema é que ele não pagou sozinho essa conta. Nós também. Agora, só nos resta uma história e só nos resta a saudade. Inteligente é aquele que vive o exemplo e que usa ele para não cometer os mesmos erros. Fica a dica.